podemos assim dizer. Obrigada também, Dr. Rosalom, pela apresentação. Ressalvar só que a obtenção do título de especialista foi em 2019, não em 2022. Mas tudo ok. Bem, então, para início de conversa, né? Que isso é basicamente uma conversa, apesar de ser a apresentação de um trabalho, dizer que a escolha do internato é sempre, quer seja ela pessoal ou não, é sempre desafiante. E aqui em Angola é mais desafiante ainda. Então, não só pela demanda de doentes a nível das instituições que têm internatos, mas também pela baixa exigência, se podemos assim dizer, a nível científico. O que faz com que o interno, na maior parte das vezes, foque muito mais naquilo que é a prática, que é a atuação médica, deixando de lado ou explorando muito pouco o lado científico da sua formação. Então, eu penso que ainda há muito trabalho a fazer, muitos acertos a serem feitos pelos colégios de especialidade, pelas direções pedagógicas das instituições que têm internatos, eh, e principalmente por nós, né, médicos, internos. Um momento, peço desculpa, tem aqui um. Ok, peço desculpa. Por nós, né? Como dizia, médicos, médicos, né? Internos e futuros internos, que muitas vezes, apesar das adversidades que passam ao longo do internato ou que se espera do internato, devemos manter o foco naquilo que é o nosso objetivo, né? Que é terminar o internato e terminá-lo sempre da melhor maneira possível e com o melhor aproveitamento possível. Então, esta foi uma monografia realizada para a obtenção do título de especialista em pediatria em outubro do ano de 2019. Vou então passar a apresentação. Ok? Uh, Digam-me só se todos conseguem ver, por favor. Está tudo ok? Está sim, doutor. Se puder meter na forma de apresentação, também facilitaria. Já coloquei, já coloquei. Então se calhar deve estar a processar, mas a princípio está bem visível. Ok, está bem. Bem, então, o nosso trabalho, a nossa monografia teve como tema o internato de pediatria no Hospital Pediátrico David Bernardino, a visão dos internos. A autora fui eu que vos falo. O orientador foi o Dr. Francisco Domingos, que é médico especialista em pediatria, e a co-orientadora foi a doutora Joaquina Magalhães, também médica especialista em pediatria. Ok? Este é o nosso sumário. Bem, o internato médico caracteriza-se por ser um período muito estressante na formação do médico, que está sob constante pressão e apresentando, na maior parte das vezes, durante a sua formação,
cansaço, fadiga, medo de cometer erros, e é também marcado, um período marcado por um extenso desenvolvimento pessoal e mudanças no estilo de vida. Alguns estudos realizados que tivemos a oportunidade de ver durante a realização deste estudo sobre saúde e qualidade de vida dos médicos internos apontam que, embora o internato proporcione um grande desenvolvimento profissional e pessoal, os programas de internato médico compreendem um processo muito desgastante, associado a muito estresse, longas jornadas de trabalho e acaba por haver uma certa falta de organização daquilo que é a vida profissional, entre aspas, ou barra estudante e pessoal dos próprios internos, causando muitas vezes problemas de saúde para esses profissionais. Embora muitos desses estudos focalizem os problemas, dificuldades de comprometimento da saúde dos médicos internos, muitas vezes mostrando os resultados negativos para esses profissionais, o internato médico ainda é considerado o melhor método de capacitação profissional. O Hospital Pediátrico David Bernardino forma internos de pediatria desde a década de 1980 e, apesar de todas as dificuldades que o país atravessava e ainda atravessa, tem ao longo dos anos atualizado e realizado mudanças no processo de formação para estar mais próximo daquilo que são as grandes escolas internacionais, não é? Tanto que para isso, em 2008, foi feita uma reestruturação deste internato, que passou a ter a duração de 3 anos, sendo estes divididos em 9 módulos, com 4 meses com 4 meses de duração cada módulo. Ao final de cada módulo é realizada uma avaliação. Na altura em que o trabalho foi feito, essa avaliação era apenas teórica. Atualmente é teórica e prática, com a colheita de uma história clínica e discussão da mesma. Ao final desses 9 módulos, ou desses 3 anos de formação, o interno passa por uma avaliação final, que consiste então na realização da monografia e a sua apresentação, na parte prática, que é a colheita e defesa de uma história clínica, e a discussão curricular. Então, por que fazer este trabalho? Pretender-se com este trabalho avaliar aquilo que é a percepção dos internos sobre o funcionamento do internato de pediatria, reconhecendo os pontos que influenciavam negativamente no seu desempenho e ajudar a aumentar o seu comprometimento com o internato e com os doentes. Doutora Irina, Sim, desculpe, doutora, os slides não estão a passar. Ainda continuamos a visualizar a capa o primeiro slide. a sério. É, Mas conseguem ouvir o que eu estou a falar? sim, conseguimos ouvir, só não estão a passar. Eu acho que falta só colocar no mundo de apresentação para. Não, já está em modo de apresentação. Deixa eu ver. Assim passa? Ah, sim, sim, assim está. Assim está. Ok, Yeah. ok. Então, acho que é o modo da apresentação, porque estava em modo da apresentação. Ah, tá bem. Deixa-me só ver. Assim está a passar? Ah, Não, né? não. Não sei por quê. Hum. Se eu deixar assim, será que conseguem ver bem? Conseguimos, muito bem. Conseguimos. Ok. Então, acho que eu vou deixar assim para conseguirem acompanhar, né? Ok, tá bem, melhor. Obrigado. Ok. Bem, como dizia, dando seguimento, não é? Como objetivos, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a percepção dos internos sobre o funcionamento do internato de pediatria
do Hospital Pediátrico David Bernardino. Os objetivos específicos foram avaliar a relação entre a motivação para a escolha da especialidade e a satisfação dos internos e identificar os fatores que interferiam no desempenho dos internos. A metodologia de estudo usada. O estudo realizado foi um estudo qualitativo. Qualitativo porque foi um estudo que preocupou-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, não é? Foram usadas apenas descrições, comparações e interpretações que ficaram a cargo do pesquisador, no caso eu, e é um estudo, ou foi um estudo subjetivo, né, que é o tipo de estudo qualitativo é subjetivo, e analisou as informações narradas de uma forma organizada. Então, foi um estudo qualitativo descritivo, descritivo porque acabou por descrever todas aquelas características da população estudada. O local de estudo foi o Hospital Pediátrico David Bernardino, como já mencionado. É um hospital terciário, localizado em Luanda, no distrito urbano da Maianga. Na altura em que o estudo foi realizado, existiam no hospital 422 leitos, divididos entre o serviço de urgência, ou o banco de urgência, e o serviço de internamento. Este serviço de internamento subdividido em 10 enfermarias. É um hospital que também tem apoio de outros serviços, como consulta externa, sala de vacinação, um serviço de anatomia patológica, o CADA, que é o Centro de Apoio ao Doente Anêmico, o Hospital de Dia, que serve para o seguimento de crianças com patologia do Fórum de Pneumologia, serviço de infecciologia, entre outros. A amostra estudada foi selecionada por método não probabilístico e por entrevista por questionário. O fluxograma que se segue é um fluxograma que nos mostra como foi feito o processo de exclusão. A nossa população foi uma população de 96 internos que se encontravam entre o terceiro e o nono módulo do internato. Destes internos, 8 foram excluídos por suspensão do internato e ou ausência temporária, seja tendo sido esta por doença, por gestação ou outros motivos, ficando então 88 internos no estudo, tendo 4 sido excluídos por preenchimento incompleto do questionário, tendo assim ficado a nossa amostra com um total de 84 internos. As variáveis estudadas foram quantitativas e qualitativas. Dentro das quantitativas, tivemos variáveis contínuas, como a idade e o número de empregos. Dentro das qualitativas, tivemos variáveis nominais e ordinais. Nominais como o sexo, a morada, a motivação, a satisfação, a mudança e a desistência. E ordinais como o estado civil, o módulo e o rendimento mensal. A recolha e o processamento e a análise de dados. O método de estudo foi entrevista por um questionário individual, semi-estruturado, tendo os dados sido obtidos através deste questionário. Os dados foram processados no Microsoft, nos programas Microsoft Excel e SPSS Statistics, foram digitados no Microsoft Word e apresentados em PowerPoint. De realçar, antes de passarmos para esse ponto, de realçar que foram tidos em conta os aspectos éticos, foi solicitada uma autorização prévia à direção do hospital, bem como também foi entregue um consentimento informado a todos os participantes do estudo. Passando então agora para a apresentação dos resultados e discussão. O gráfico número 1
mostra-nos a distribuição dos internos do Hospital Pediátrico de acordo à faixa etária, onde podemos ver que 36% dos internos pertencia a uma faixa etária entre os 31 e 35 anos de idade. Isto pode ter vários fatores, mas nós preferimos focar e dar mais ênfase a dois aspectos. Primeiro, que pode dever-se ao fato da ausência de concurso para ingresso na função pública e também pela exigência inicial do cumprimento dos 2 anos de periferia, que muitas vezes acaba por nunca serem 2 anos, né? São sempre 3, 4 e muitas vezes 5 anos, o que faz com que seja retardado esse processo de início de internato. Estes dados obtidos foram diferentes daquilo que nós encontramos num estudo realizado por Anil e colaboradores em 2017, um estudo realizado na Turquia, sobre a avaliação dos níveis de burnout e satisfação no trabalho em residentes de pediatria, onde a maior parte dos internos tinha uma idade compreendida entre os 24 e 32 anos. O gráfico número 2 mostra-nos a distribuição dos internos de acordo ao sexo, onde podemos ver que o grosso desses internos era do sexo feminino, com uma percentagem de 74%. Tendo em conta aquilo que obtivemos, ou os dados obtidos pelo censo de 2014, a população, a nossa população é predominantemente feminina e, adicionado a isto, o facto também da predileção, né, pela especialidade de pediatria, ou seja, a maior parte das pessoas ou dos internos ou médicos que escolhem fazer pediatria são mulheres. Isso também acaba por, e o instinto maternal, não é? Acaba por, achamos que acabou por ter uma grande influência. O que não diferiu do estudo realizado por Silva e colaboradores, um estudo realizado no Brasil em 2014, sobre fatores e motivações associados à escolha da especialidade de pediatria, onde 70% dos internos eram do sexo feminino. O gráfico número 3 mostra-nos a distribuição dos internos de acordo ao estado civil, onde podemos ver que 54% dos internos que fizeram parte do estudo eram casados ou encontravam-se numa união de fato, e 42% desses internos eram solteiros. É um dado que difere do estudo realizado por Anil e colaboradores, onde apenas 34% dos internos eram casados ou estavam numa união de fato. Também podemos ter em conta o aspecto que já foi mencionado anteriormente, que foi a idade em que estes internos estavam a realizar o internato, não é? O gráfico número 4 mostra-nos a distribuição dos internos de acordo ao número de módulos. E podemos ver que a maior parte dos internos estava a frequentar o final do internato, ou seja, encontrava-se entre o 7º e o 9º módulo, sendo representado por 51,2%. E isto foi um dado que gerou um bocado de preocupação na altura, porque mostrava-nos que em pouco espaço de tempo, no máximo 1 ano, a maioria dos internos estaria fora do internato, fazendo com que todos aqueles internos mais novos, né, ou nos primeiros módulos, primeiro, ficassem sem supervisão, segundo, tivessem uma carga de trabalho acrescida, o que podia começar a criar um nível de insatisfação, de cansaço, de estresse dos próprios internos. Isto foi um dado que
difere do resultado encontrado no estudo de Anil e colaboradores, onde foi visto que a satisfação no trabalho aumentou à medida em que os internos foram aumentando o seu nível no internato. A tabela número 1 mostra-nos a distribuição dos internos de acordo à residência, onde podemos ver que a maior parte dos internos encontram-se ou encontravam-se a residir no município de Luanda, seguido do município de Belas, com 28,6% e Viana com 25%. Apesar da maioria viver no município de Luanda, tendo uma maior proximidade com o hospital, né, ou com o local onde se encontra o hospital, não podemos deixar de ressaltar aqueles que vivem nos municípios de Belas e de Viana, pois, tendo em conta a conjuntura da cidade de Luanda, não é tanto na altura em que o estudo foi realizado como atualmente, estes últimos, desses dois municípios, podem passar, ou acabam sempre por passar, por um maior nível de estresse, por um maior nível de pressão, tendo em conta a distância, a residência local de trabalho e, consequentemente, é algo que pode vir a afetar o seu desempenho. O gráfico número 5 mostra-nos a motivação dos internos para a escolha do internato. Felizmente, 72,6% dos internos iniciou o internato de livre ou por livre e espontânea vontade, o que é uma coisa muito boa. Parte-se do pressuposto que existia inicialmente um nível de dedicação e abnegação dos próprios internos, associado também àquilo que é a credibilidade do próprio programa do internato. O gráfico número 6 mostra-nos o nível de satisfação dos internos, onde podemos ver que 39% dos internos estavam razoavelmente satisfeitos com o internato, 29% pouco satisfeitos e apenas 5% dos internos encontravam-se muito satisfeitos com o internato. Bem, isto é algo que não diferiu daquilo que nós encontramos ou dos estudos que nós encontramos, tanto o estudo realizado por Velho em 2012, um estudo realizado no Brasil sobre residência médica no hospital universitário, e também o estudo realizado por Anil e colaboradores. O primeiro, no seu estudo, mostrou-nos que 50% a 70% dos internos mostravam-se pouco satisfeitos com muitos aspectos do internato, o que acabaria por ter um impacto negativo no seu desempenho. E o segundo, mostrou-nos que existia um elevado nível de burnout, um elevado nível de estresse e um baixo nível de satisfação no trabalho dos internos de pediatria. A tabela número 2 mostra-nos a opinião dos internos quanto àquilo que gostariam que fosse mudado para a melhoria do internato. E podemos ver, apesar do número, de termos os 3 primeiros itens, os 4 primeiros itens em maior número, nós destacamos também alguns itens, como as relações interpessoais, né, e interação formador-formando, a uniformização das regras do internato, normas de serviço e melhoria do programa dos módulos e protocolos de atuação, critérios para admissão ou não ao exame do módulo, do final do módulo, a Lei 7 e haver a possibilidade de um exame de recurso. Estes foram os aspectos que foram citados por um maior número de internos, mas achamos importante também ressaltar os internos que mencionaram que gostariam que houvesse um maior rigor científico, pedagogia e metodologia de ensino,
que fosse revista a carga de trabalho e houvesse maior flexibilidade no acesso a congressos e jornadas, que fosse feita a revisão do tempo das atividades clínicas. Por que é que nós destacamos estes aspectos? Porque no estudo realizado por Velho, nós encontramos como responsáveis pela insatisfação dos internos, ou dos médicos internos, também aspectos como um grande número de atividades teóricas, pouco incentivo ao desenvolvimento de trabalhos científicos, pouca participação em eventos científicos e principalmente as relações interpessoais. Então, foi algo que não diferiu muito daquilo que nós encontramos no nosso estudo. O gráfico número 7 mostra-nos a distribuição dos internos de acordo ao nível de desistência e podemos ver que 54% dos internos pensou em desistir do internato, né? O estudo realizado por Teixeira no Brasil em 2017 sobre o engajamento no trabalho em residentes de pediatria teve um resultado muito semelhante, onde 52,7% dos internos de pediatria teve o desejo de desistir do internato, mesmo, e nesse estudo, mesmo com um elevado nível de satisfação. A tabela número 3 mostra-nos os motivos que levaram os internos a pensar em desistir do internato. Então, dos 45 internos que pensaram em desistir, dentre os motivos mencionados, nós destacamos os que estão sublinhados, que foram a carga de trabalho, o cansaço físico e psicológico, a pressão, a relação especialista interno, problemas familiares e dificuldade na adaptação do módulo. Destacamos esses porque, mais uma vez, no estudo realizado por Velho, foram encontrados também estes aspectos citados como responsáveis por influenciar negativamente naquilo que era assistência prestada aos pacientes. Então, os resultados deste estudo levaram-nos a analisar os motivos pelos quais a maioria representada pelos internos que ingressaram por livre e espontânea vontade vem ao final do primeiro ano, ou iria ao final do primeiro ano, mostrar um baixo nível de satisfação com o internato, de acordo com aquilo que era a sua percepção do funcionamento do próprio internato. Motivos estes que deviam e devem ser tidos em conta e analisados pela direção pedagógica, devido ao impacto que podem ter no desempenho e dedicação dos internos com os doentes e também com o meio à sua volta. Apesar de todos esses aspectos negativos e daqueles que mereceram alguma atenção para a reavaliação, foram poucos os internos que chegaram a desistir do internato, felizmente, o que mostrou que mesmo com todas as limitações e dificuldades, existia e existe da parte do interno um desejo de melhorar e principalmente de concluir o internato. Como limitações, constataram-se a dificuldade em obter os dados em uma única ocasião, isso pela dinâmica de trabalho dos internos, interposto com as atividades clínicas e, curiosamente, o receio em ser verdadeiro nas respostas às questões abertas. Sugeriu-se assim que, a quando da proximidade de novas admissões para o internato, fosse afixado para os candidatos ou entregue o programa de internato, incluindo os itens e metas que são exigidos em cada módulo e de forma global, como aquilo que são as sessões clínicas, a participação em congressos e jornadas,
aquilo que são os atos médicos que devem ser mencionados no final da avaliação, a realização de consultas, tudo isso para que se tivesse conhecimento dos requisitos necessários para o cumprimento do programa de formação. Estas foram as referências bibliográficas consultadas. E muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Irina Almeida. Pode, por favor, desligar o seu ecrã. Prontos, vamos passar para a segunda parte. Em gesto de resumo, frisar que a doutora Irina inicialmente fez menção sobre o significado e o momento do internato, caracterizou como um momento bastante marcante, porque é um momento feito de muito cansaço e desgaste. É um momento que os internos acabam por não se organizar, com fortes influências na sua saúde. A doutora Irina também apresentou um bocadinho o historial do internato, em que frisou o ponto de referência na qual o internato tomou outra página, que foi em 2008, e apresentou o seu estudo, o seu estudo com dados objetivos, na qual o principal objetivo foi avaliar a prestação dos internos. E vimos que foram 84 internos entrevistados, dos quais 36% eram, que é a maioria, que eram da faixa etária de 31 aos 35 anos, e a grande maioria era do sexo feminino, né? Eram casados, e surpreendentemente 70% tinham uma satisfação pelo internato ou razoável, ou boa, ou muito boa. Pelo menos apenas 30% disse que não tinha alguma boa satisfação ou estava mesmo insatisfeito. Isso já consideramos um dado importante, que assim podemos dizer. Também fez menção àquilo que os internos valorizaram, que devia ser mudado. Fizeram menção importante à interação de formação, dos formandos e formadores, neste caso de especialista, o modelo de avaliação, a uniformização dos serviços, ou melhor, das normas e protocolos dos serviços. A maioria queria desistir, 54%, por causa do trabalho, da carga horária, o cansaço, a relação com os especialistas, as injustiças nas avaliações. Pronto, eu penso que temos um prato condimentado para começarmos a conversar. Temos por aí 30 minutos para podermos esmiuçar um pouco mais cada ponto que foi salientado pela doutora Irina. Então, agradecia aos colegas que quisessem fazer a sua participação, tomassem ou levantassem a mão e daríamos a palavra. Estamos diante de 42 participantes, então tenham a bondade de se inscreverem com a mão levantada, por favor. Casa cheia. Facto.
Eu vi que alguns colegas fizeram as questões aqui no chat. Pelo menos dois colegas. Não sei se querem fazer a questão diretamente. Gostaríamos que os colegas pudessem fazer mesmo de forma verbal, para facilitarmos aqui a interação. Enquanto os colegas querem, vou tentar ver as perguntas. Uhum. Tem aqui uma mão levantada, Rosalão, doutora Jandira. Tenha boa tarde. Pode ligar o seu microfone, por favor, doutora Jandira. Boa noite a todos. Boa noite a todos os doutores aqui Noite. presentes, Boa noite, boa noite. aos apresentadores, leitores. Doutora Irina, parabéns pela apresentação. Dizer que Obrigada. gostei muito, muito do trabalho. Realmente estava com algum receio que as percentagens fossem ser diferentes, mas depois apercebi-me pelo ano, estudo realizado em 2019, na altura que havia o maior número de internos do último módulo prestes a sair. Então, se calhar, também não essa disparidade entre os valores e as percentagens. Uhum. Sou interna de pediatria, encontro-me no segundo ano de pediatria. Por motivos maiores, agora tive que fazer uma pausa, infelizmente, mas cá estou. Com relação. Jandira, deixamos de ouvir? Doutora Jandira, liga o seu microfone. Está com o microfone desligado. Doutora Jandira, pode ligar o microfone. Ok, estou de volta. Obrigada, doutor Valon. Não conseguia ligar o microfone. Sim, gostaria de saber, doutora Irina, se depois de terminar esse trabalho, se a direção teve conhecimento, se conseguiu dar o feedback dos resultados que apresentou aqui agora. Obrigada. É tudo por enquanto. Vejo que as doutoras estão aqui também. Então, pronto, é tudo. Estamos aqui. Enquanto a doutora Irina responde, a seguir vamos dar a palavra à doutora Neide Chisupa. Doutora Irina, pode responder à questão colocada pela doutora Jandira? Bem, doutora Jandira, isso é uma pergunta um bocadinho difícil de responder, mas eu tenho certeza que a mensagem chegou, até porque o orientador na altura era o diretor-geral do hospital, então acredito que a mensagem tenha chegado. Na verdade, uma das principais coisas, das principais metas, né, para esse trabalho, além de entender aquilo que era a visão dos internos, era também ver a possibilidade de melhoria de determinados aspectos. E algumas coisas mudaram, tanto quanto tenho conhecimento atualmente, tanto em termos de avaliações, principalmente no final do módulo, houve algumas mudanças. Houve também algumas coisas que vou arriscar, entre aspas, a dizer que
possam não ser tão boas agora, tanto pelo facto de terem saído muitos internos e atualmente haver um número muito grande de internos, poucos internos diferenciados e poucos especialistas. Então, acredito que a dinâmica do internato também, o contexto seja completamente diferente daquilo que era na altura em que o estudo foi realizado. Mas, sim, a direção teve conhecimento, agora é saber. Mas sempre posso confirmar se algumas medidas foram adotadas ou não. Ok. Doutora Neide Chisupa, pode tomar a palavra. Pode ligar o seu microfone e tomar a palavra, por favor. Doutora Neide. Acho que a doutora Neide, não sei se Acho que nos não ouve ou está. não, mas vamos dar a palavra à doutora Leila da Costa. Doutora Leila, tenha, por favor, a bondade. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Zalão. Boa noite. Obrigada, doutora Irina, pela apresentação. Dizer que esta apresentação fez-me voltar aos tempos de interno, as emoções vividas durante o internato, feito ao lado da doutora Irina, um grande suporte durante o meu internato. Realmente, este estudo foi muito bom. Acho que o burnout nos internos é mesmo real. Lá fora fala-se tanto, cá, com as nossas limitações, o fluxo nos nossos hospitais, as limitações, as dificuldades vividas a nível social de cada interno. Realmente foi um estudo muito bom. Gostei de ver os resultados. Senti que não estava sozinha, com a vontade de desistir quase diariamente. Mas pronto, é um internato muito bom, apesar das dificuldades que nós fomos tendo. Só espero que continue a melhorar. Tenho um pouco de receio a nível dos professores, sinto que estamos a perder um grande número dos professores e, se calhar, connosco, essa bagagem de conhecimento que eles tinham ou têm, levam com eles, porque acabam por não termos um grande número de especialistas recém-formados a pegar nas pastas, como professores, digo eu, e acho que está a faltar muito disso. Tem que se realmente rever por causa dos internos que estão para vir. Nunca haverá muitos pediatras ou pediatras a mais, vamos sempre precisar. A natalidade só aumenta e então acho que deve-se continuar a rever as regras no internato, a que dizer, a satisfação do interno, um apoio psicológico do interno. Por acaso eu dizia à área de psicologia e dizia sempre que o interno tem que ter esse apoio. Havia dias que o interno chegava ao fim do dia e chorava por causa da carga de trabalho, por causa das situações vividas, certas patologias, doentes que não se conseguia salvar. E acho que ninguém olha muito para essa parte psicológica do interno. E tem um grande impacto. Mas era só para dizer obrigado à doutora Irina, porque acredito que mais pessoas irão querer fazer esse estudo. E, mais uma vez, obrigado pela apresentação. Obrigado, doutora Leila. Agora, tenha a bondade, doutor Luís Cardoso. Penso que a doutora Leila não fez nenhuma questão propriamente. Fez um contributo, fez um comentário. Então, vamos dar a palavra ao doutor Luís Cardoso. Agora sim. Agora sim. Consegue me ouvir?
Sim, Estamos a ouvir muito sim, bem. doutor. Muito boa noite, doutor Rosalon, Boa a noite, boa doutora noite. Irina. Boa noite. É um, é um prazer poder estar convosco, voltar a ouvi-los e parabenizar também a doutora Irina pela apresentação e pelo estudo. Realmente Obrigada. é preciso ter coragem para fazer um estudo do gênero. E sendo uma interna da casa, principalmente. Tá de parabéns. Por acaso é algo que nós vemos, a grosso modo, temos apenas uma noção do que se passa, mas não temos nada palpável, como é o caso do estudo que a doutora Arina acabou de apresentar. Eu gostei de ouvir, realmente os dados que apresentou, embora que os cenários agora provavelmente devem estar diferentes, como disse a doutora Jandira, provavelmente agora o cenário deve estar diferente, e uma das razões, se calhar, o estudo da doutora Irina também apresentou, não é? Na altura, devido ao aumento provavelmente da carga de trabalho e ausência dos internos, que saiu um grande número, isso em 2020 provavelmente, que aumentou a Sim. carga dos internos que vieram a seguir, de certeza, ou que estão a fazer o internato agora. Doutora Irina, na verdade eu queria, não sei se é uma sugestão ou se é uma pergunta, o que eu pude perceber é que fez um estudo para avaliar a influência ou o impacto que tem o internato de pediatria sobre os internos. E falando em internato de pediatria, apesar de eu não ser pediatra, eu sou cirurgião, desculpa, sou cirurgião geral, e alguém Ok. interessado em, no internato de especialidades, na verdade. E, bem, conhecendo aquilo que é o internato de pediatria, sei que ele é feito em vários cenários. Está a me referir aos módulos. Não vi falar, não sei se a doutora não avaliaram na altura a necessidade, se calhar, de perceber também o impacto que teve cada módulo nos internos, ou seja, alguma opinião em relação não é, à satisfação dos internos em relação aos módulos. Não sei se você consegue perceber. Então, se Consigo assim sim. for falar, sugerir os próximos estudos semelhantes, tentar avaliar também quais são os cenários ou os módulos que têm determinada, né, influência ou impacto negativo sobre a satisfação, sobre o desempenho dos internos de pediatria. Porque Exato. acredito que há módulos que os internos se sentem mais folgados, se calhar, mas há outros que são mesmo pesados. E fala-se mesmo nos corredor office, né? Há módulos que nem Sim, vale a sim. pena. Então, se calhar avaliar e ajudar a perceber o que é que está na base, procurar, porque no fundo, o que nós queremos é procurar soluções, né? Para termos um Exatamente. especialista bem formado, né? E que seja Exato. ação também, né? Que seja ação do ponto de vista mental e etc. Tá? Era mais Exatamente. ou menos isso, doutora Irina. Muito Obrigado. Não obrigado. Mais uma percebo? vez, de Vamos dar a parabéns. palavra. Não, só para ver se o Inácio fechou a porta, se a boca fechou a porta do carro Alguém está com o aberta. microfone Ok. ligado? Então, queria Está a criar interferência, por favor, desliguem vossos microfones. Pois, vamos dar a palavra ao Dr. Capita. Apresenta-se apenas assim, Capita. Por favor, tenha a bondade de tomar a palavra. Ligue o seu microfone. E o espaço é só de... Está bem, muito já. Dr. Capita, por favor, tenha a bondade. O É espaço é doutora. seu. É doutora? Uhum. É mulher. Tenha a bondade, doutora Capita. Doutora Joana, pedimos que desligue o seu microfone, por favor. Pronto, enquanto a doutora Capita não entre, eu gostaria que fazêssemos uma reflexão sobre os aspectos que os internos afloraram como gostariam que mudassem. Fossem mudados. Que é, exato, que é a relação médico, ou melhor, formador e formando. E suscitou-me uma pergunta: por que que há, ou por que que não há uma boa relação? Que fatores estão por detrás desta pouca ou fraca interação, ou essa não boa interação? Os nossos formadores estão motivados?
também foram curadas as suas expectativas, Uhum. não é? Porque aqui nós temos 3 níveis. Temos a direção, temos os formandos, ou melhor, Especialistas. os especialistas que participam nesse processo de transmissão de competências, de conhecimento teórico, e temos os Internos. internos nos diferentes níveis. Em cada um desses níveis temos desafio, temos expectativas e temos responsabilidades. Exatamente. Então, em que medida as responsabilidades são acatadas, em que medida os direitos são, digamos, são satisfeitos, em que medida os problemas que existem são unicamente dependentes do hospital. É preciso refletirmos nisso para não olharmos de forma apaixonada sobre o problema. Vamos dizer que isto é uma história. Hoje, temos pediatras vieram de um processo, se calhar, um bocadinho bem mais difícil, forjado. E não podemos refletir este processo todo com paixão. Temos Exatamente. que ser o mais racionais possíveis para entendermos as expectativas, as condições reais em que cada momento oferece. Porque os internos também têm uma responsabilidade, têm uma responsabilidade. Os internos não são apenas meros quadros ou meros estudantes que estão aí apenas para serem servidos. E existe um compromisso, e aí é preciso também colocarmos esse aspecto nas nossas análises. Em que medida os nossos internos têm a consciência dessas suas responsabilidades, em que medida os internos estão comprometidos com uma causa que eles também fazem parte. Então, lanço no ar essa pergunta. Doutora Erina, se quiser fazer alguns comentários sobre essa chuva de palavras que eu lancei. Muito obrigada, doutor Rosalão. É uma ótima reflexão, porque, na verdade, como disse, são 3 níveis, não é? E o internato faz-se com todas essas pessoas. E são coisas que nós devemos ter em conta, porque vai muito além daquilo que é simplesmente a interação formador-formando. Digo isso porque, primeiro, de um lado nós temos os especialistas, que são poucos. Cada especialista transmite os seus conhecimentos à sua maneira. Muitas vezes, nem todos os especialistas têm um curso de pedagogia, têm formações contínuas, etc. Então, aquilo que eu transmitir de conhecimentos não vai ser o mesmo para todas as pessoas ou para todos os internos que passarem por ele, não é? E do outro lado, nós também temos o interno ou os internos, porque muitas vezes são, por exemplo, nas equipas de banco de urgência, 1 a 2 especialistas para 18 internos, para 16 internos. Então, isso, assim, de uma forma grosseira, para quem olha só para números, vai dizer, não, é possível. Mas estando lá no terreno, passar visita, orientar, sentar para discutir, preparar a apresentação numa reunião é exaustivo. Então, fazer isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, acaba por também deixar um pouco os especialistas cansados, se posso assim dizer. Do outro lado, da parte dos internos, nós temos internos que começam o internato com uma grande expectativa, quer ser pediatra, quer aprender, mas o interno também não se pode esquecer que há coisas que não são para serem aprendidas no internato, há coisas que são de base, há coisas que nós temos que sentar e ler, temos que estudar.
Então, nós não podemos pensar que vamos estar ali atrás de tudo que o especialista vai dizer e só vamos fazer aquilo que o especialista disser. Não, nós já somos médicos. Então, nós vamos aprimorar os nossos conhecimentos, vamos aprimorar as nossas práticas clínicas. Então, é todo um trabalho que deve ser feito em conjunto, mas que também tem que ter, tem que haver participação dos dois lados, não é? Pois é, não sei se a doutora Neide já está disponível para tomar a palavra. Já sim. Doutora Neide, tenha bondade, por favor. Boa noite. Muito boa noite a todos os colegas, boa noite ao Boa painel. noite. Quero parabenizar a Irina por esta brilhante apresentação. Como disse a Leila, nos vimos todos diante disso aí que a Irina falou. Pronto, já foi ultrapassada pela primeira pergunta, que era mesmo o impacto do trabalho sobre a direção-geral e a direção pedagógica, mas a minha questão é uma pergunta que tem muito a ver, mas é com o resultado, né, já de agora, né, a longo percurso. Visto que a doutora Irina fez este estudo sobre a satisfação dos internos, e numa dos resultados foi que houve muitas desistências, né, no ano 2020 ou 21, não sei se estou em erro, mas teve uma grande saída de internos, não é? Agora, os próprios pediatras que somos nós, não é? E muitos deles tenho plena certeza que saíram muito bem formados, que poderiam dar também um contributo muito grande para esta formação. Será que a direção pedagógica, a direção clínica e o próprio órgão máximo tem algum programa com estes que ontem foram internos ou já são especialistas que também podem contribuir com a formação, mesmo cada um estando na sua unidade hospitalar, privada ou pública? Será que existe esse convênio, esse programa? Obrigada, Neide. Bem, na verdade, eu posso dizer que sim, porque existem muitos especialistas, muitos, pronto, de uma maneira assim, a grosso modo, né? Existem alguns especialistas que continuam a fazer parte daquilo que são as aulas, daquilo que é o acompanhamento de alguns internos, daquilo que é a presença nas avaliações e mesmo dão também a sua disponibilidade para os internos poderem aproximar-se, tirar dúvidas, partilhar e tudo mais. Agora, como dissemos anteriormente, e a Neide bem sabe, os módulos passam pelas diversas enfermarias e cada enfermaria tem o seu programa. Então, eu acho que depende muito mais daquilo que é o programa, não é? Porque se eu tenho o meu programa, imagino, eu sei que determinada aula é um assunto que o doutor Rosalon domina. Então, eu posso pedir ao doutor Rosalon para passar a fazer parte do módulo e passar a dar algumas aulas ao módulo. Não é algo que a direção pedagógica impeça, muito pelo contrário. A direção nesse aspecto é bastante aberta. A questão colocada pela Neide é pertinente, não é? Também tem muito a ver com a política de gestão de quadros, também, em larga maioria, se pratica no nosso país. Nossos quadros são subaproveitados. Exato. Nós não usamos os nossos quadros à medida do seu potencial. Nós produzimos quadros e acabamos com uma determinada competência e acabamos, se calhar, por usar 25% do seu potencial. E isto não depende muito do hospital como tal. Isso aqui, numa das palavras soltas que eu fui dando naquela hora, é preciso avaliarmos os fatores extrínsecos ao hospital, porque o hospital é apenas uma árvore
está dentro de uma floresta com fortes influências externas daquilo que é a política nacional de quadros. Exatamente. O ideal era formarmos quadros qualitativamente e quantitativamente de acordo às nossas necessidades. Tem-se verificado uma tendência em melhorar essa perspectiva, mas ainda está muito aquém daquilo que é racional. Ainda produz-se muitos quadros, o perfil de saída ainda é relativamente distanciado daquilo que são os reais problemas de facto do nosso país, aquilo que é a compreensão do nosso contexto, inclusive de saúde pública. Os nossos profissionais, muitas das vezes, têm a dificuldade de perceber esta envolvência epidemiológica e a sua prioridade. Isso tem tudo a ver com o modelo na qual são feitos os currícula, é estudado a estratégia de saída, e isso depois redunda numa fadiga, digamos, no sistema. Depois todo mundo é culpado e todo mundo bate a todo mundo. Porque, no final do dia, a Neide está no hospital pediátrico, começa a receber a partir das 18 horas todas as malárias, com alta parasitemia em Viana, porque a partir do sistema da nossa rede sanitária já não há razão para dar continuidade a determinada hora. Não é por falta de medicamento, não é muito por falta de pessoal, mas por falta de capacidade, muitas das vezes, técnica e de competência de quem serve. Portanto, os nossos profissionais que vão saindo do hospital pediátrico, se fossem direcionados para cobrir esses déficits reais que vão acontecendo, se calhar hoje em dia o hospital pediátrico não receberia tanta avalanche de problemas depois de ter certa hora e como se fossem bombas relógio, quase a explodir. Se os nossos profissionais, à medida que se formassem, fossem em Viana, fossem no Clambaquiache, fossem no Cacoaco, e introduzindo bem aquilo que é a problemática de saúde pública, o entendimento na principal faixa etária que mais sofre, que são as crianças com menos de 5 anos, nós estaríamos a resolver, de facto, os problemas de saúde. Mas o que acontece é que os quadros são formados, ficam por aí, sem um acompanhamento propriamente dito, ficam à mercê do seu destino. E isso Mal aproveitados. Exato, isso tem muito a ver, pois quem está lá a formar não consegue compreender a importância do seu trabalho, frustra-se, já não vai tratar com amor o próximo interno, porque ele não está a compreender a importância do seu trabalho. São essas coisas que nós temos que ter consciência para não repetir. Cada vez mais estamos a ficar mais velhos como profissionais. É preciso termos isso bem patente na nossa mente para não repetirmos. Vamos dar a palavra, desculpa, ao Dr. Bento, que já está a pedir algum tempo. Já Dr. Bento, cheguei. tenha bondade. Alô? Doutora Sandra também. Depois vamos à doutora Alô? Sandra. Sim. Tenha Boa noite, bondade. doutor Varão. Boa noite, boa noite. É doutora Boa Bento, noite. afinal, né? Parabenizar a doutora Irina, companheira de trabalho, dizer que todos nós fizemos parte desse núcleo, não é? Da nossa casa-mãe. Então, dizendo que, embora satisfeito com o programa de pediatria e durante a formação toda, estamos aqui, hoje somos profissionais, né? Visto que muitos internos de pediatria, né, não só os que participaram no estudo da doutora Irina e muitos outros, né, de forma geral, muitos destes desenvolvem
desenvolve um índice de ansiedade e depressão, né? Existem muitos fatores inerentes à atividade laboral dos internos de pediatria que potencializam o aparecimento desses transtornos, né, entre os profissionais. E muitos fatores são mesmo intrínsecos. Então, o que eu queria... acho que é mais uma forma de contribuição, não é? Se calhar, esse estudo da doutora Irina devia ter uma continuidade. Devia ter uma continuidade para depois termos um feedback, né? Aí saberíamos a necessidade de implementar ações de controle dos fatores estressores entre os médicos internos. E aí teríamos resultados. Se houvesse uma equipa de acompanhamento já desde o início, né? Porque ali saem muitos internos mesmo que desistem, porque estão muito estressados, entram em depressão, porque não conseguem. Um módulo é mais suave do que outro, então isso frustra mesmo os internos. Acho que a palavra é essa. Então, era melhor que houvesse uma equipa de psicologia, ou como é que é, para poder acompanhar os internos desde o início, para incentivar, aconselhar. Como é que eu posso dizer? Os internos vejam isso como se fosse um meio de opressão mesmo de trabalho. Então, se calhar, o doutor Rosalon está aí em cima, devia falar com os superiores para ver se organizar. Estamos no mesmo barco. Exato. Eu quero só Nós dizer estamos uma coisinha. acompanhando. Depois disso que a Sandra mencionou, não devemos esquecer, uma das coisas que nós mencionamos também nas considerações finais foi que é importante as pessoas saberem o que é que estão a fazer, o que é que vão fazer. Há muito entusiasmo, muitas vezes, mas a informação muitas vezes não é clara. Ok, tem um médico que quer vir fazer o internato. Os requisitos para cumprimento desse internato são este e este. Eu vou avaliar se eu estou em condições ou não de ingressar nesse internato. Ou seja, da forma que for, se for enviado por algum hospital ou não. Porque às vezes nós criamos muitas expectativas e depois suportar aquele stress começa a ficar cada vez mais e mais difícil. Então, também é importante nós sabermos o que é que nos espera, para nós podermos cumprir com aquilo que é o trajeto do internato com o maior sucesso possível. Sim, porque muita gente também já vai com uma dinâmica diferente, chega na pediatria, a dinâmica é outra. Pronto, e não fica difícil adaptar-se à forma de trabalho da pediatria, depois tem que estudar o módulo cobra, que o banco cobra, a reunião cobra, então, como o que a Irina disse é bem verdade, tem que saber o que vou fazer, onde vou, como é que é, o que se faz e como é que eu devo me posicionar, né? Porque muitas das vezes a desistência também... Desde segunda, mana, já saiu mesmo o ventilador e tudo mais. Eu pensei que fosse uma coisa mais leve e venho aqui e conto uma coisa mais dura. Olha, caríssimos doutores, há muita interferência aí entre os microfones, por favor. Quem não está no uso da palavra, por favor, desligue o seu microfone. Agradecia. E aí nós temos que falar aos futuros internos que a pediatria não é mesmo fácil, temos que chegar com os dois pés juntos, de corpo e alma, e com toda a nossa força. Porque com o pé
fora da pediatria e a mente do outro lado não vai se conseguir. Com toda a força do corpo, alma, tudo ali, engajado. E mesmo assim. Não é complicado. Obrigado, doutora. O doutor Bento estava com a mão levantada, não sei se ainda deseja falar. Penso que não. Doutor Jeremias, quanto tempo mais temos, por favor? Doutor Jeremias? Doutor Rosalão, já estamos aproximadamente 1h30 do webinar. Já Quando o doutor passamos. quiser, pode interromper. Ok. Pronto, eu penso que já foi possível colhermos as intervenções máximas possíveis, foram bastante heterogêneas e pelo grupo que está na plateia, penso que pelo número de intervenções foram representativas. Não vai ser possível ouvirmos todos. Vou passar a palavra à doutora Irina, se tiver que dar as últimas considerações sobre o que já foi abordado, se tem uma informação adicional que gostaria de partilhar. Tenha a bondade, doutora Irina. Bem, as considerações finais são desejar força, principalmente para aquelas pessoas que têm interesse em fazer internato, seja ele de pediatria ou não. Estarmos cientes também como internos de que não é só a parte prática, temos que começar também a primar mais pela parte científica, ler bastante, para que quando tivermos que ir para fora fazer uma formação adicional, um curso, não fiquemos muito aquém daquilo que são as outras escolas, não é? Então, não pensarmos que pela demanda e pelo número de doentes que nós temos que ver, é impossível não estudarmos. É possível estudarmos, é muito difícil organizar o tempo, é muito difícil, sim, organizar a vida também, a parte do internato, mas não é impossível. Então, muita força para todos nós, para aqueles que já são especialistas, pediatras também ou não, termos também essa vontade de partilhar os nossos conhecimentos, ajudar nesse processo de formação e não desistirmos, né? Porque estamos todos juntos em prol daquilo que é a saúde do nosso povo. Muito obrigado, doutora Irina. Caros colegas, foi de facto um tema que nos levou a refletir as diferentes facetas da formação em pediatria. Importa realçar que o estudo, ou pelo menos a formação de pós-graduação, não é fácil em qualquer parte do mundo, independentemente dos diferentes desafios que nós vivemos pelo nosso contexto social e econômico. Mesmo nos outros países, não é fácil ser um estudante de pós-graduação, no caso, ser um interno, exige mesmo sacrifício, porque estamos a nos diferenciar de uma população maior. E a diferenciação carece de esforço adicional. É bem verdade que há coisas que devem melhorar e devemos insistentemente bater naquilo que tiver na responsabilidade de quem é de direito, mas também ainda há um mar de oportunidades para nós nos autoformarmos, para nós nos formatarmos naquela pessoa que nós um dia imaginamos ser. Se calhar 60% ou 70% da responsabilidade de tudo isso cai sobre nós. Somos nós que não estamos a ler pelo menos 1 a 2 horas todos os dias. Somos nós que não estamos a ler no tratado, no livro, no tratado indicado para o nosso curso. No caso, o nosso curso é o Nelson. Em todo o nosso curso, nós temos que ler 2 volumes. Cada volume tem por aí 1000 e tal páginas. E é recomendável
que o interno, no final do seu internato, tenha passado pelos todos os capítulos do Nelson, independentemente do esforço que tem que fazer. Então, são destas coisas que eu apelo aos nossos colegas que façam mais esforço. E vamos também, de forma objetiva, indicar aquilo que deve ser melhorado na parte de quem é de direito. A todos, muito obrigado pela vossa participação. Só com isso vamos agradecer aquilo que queremos como país, como classe profissional. Penso que é uma boa iniciativa aqui do grupo. E, da minha parte, eu fecho, dou a palavra ao Dr. Jeremias para fechar o encontro. Muito obrigado, Dr. Rosalom. Eu gostava de agradecer a todos os colegas que estiveram aqui nessa conversa quinta-feira, mais uma vez, da academia. Agradecer à doutora Irina por se ter disponibilizado para apresentar esse rico tema. E eu penso que o número de pessoas que nós tivemos a assistir e o número de participantes, o número de pessoas que estiveram a assistir mostra o interesse que as pessoas viram no tema. Agradecimento também ao Dr. Rosalom por ter aceito o nosso convite para poder moderar o tema de hoje. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Rosalom, que nunca poupa esforços quando é para abordar assuntos médicos. Colegas, próxima quinta-feira nós vamos continuar com as nossas conversas, mas dessa feita, já para aproveitar a convidar a todos, vamos falar sobre comunicação de informações difíceis, né? Vamos ter dois psicólogos clínicos para darem-nos algumas dicas dos cuidados que temos de ter quando passamos informações sobre a evolução clínica do doente, o doente que está a piorar. Eu acho que quando está a melhorar é fácil, mas o doente que está a piorar. E depois, como devemos transmitir informação sobre o óbito, a morte de um doente que nós tivemos a seguir. Tem havido, eu acho que se calhar um pouco de insatisfação por parte dos utentes. Quando falamos sobre esses assuntos, gera muita confusão nos serviços de urgência, principalmente. Então, dois psicólogos vão ajudar-nos a termos um pouco mais de bagagem em relação a isso. Bem, é tudo por hoje. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada a nós. Obrigado. Feliz noite a todos. Feliz noite.